Hello, titia chegou, minha gente! Chegou para fazer aqui exatamente o áudio do Vital, né? Trazer para vocês aqui mais uma vez o áudio do Vital, publicado no último sábado, dia 27 de abril de 2024, último sábado do mês de abril, e o título desse áudio é As Crenças no Além-Túmulo. Vamos para o áudio do Vital e eu volto aí na sequência com os meus comentários. Bom dia, meus amados. Mais um sábado, dia 27 de abril de 2024. Vamos trazer hoje para vocês mais um áudio explicando algumas coisas daquilo que acontece no além-túmulo. O grande mistério da vida e da morte nós podemos interpretar através da comunicação com aqueles que partiram. O título do tema de hoje, vamos colocar aqui, As Crenças no Além-Túmulo. Nós vamos trazer aqui o relato de uma alma que ficou perdida justamente por causa de suas crenças antes do desencarne. Como as religiões cegas trazem o prejuízo para as almas no além-túmulo. Também a diferença entre uma morte trágica, de uma morte longa, através de um problema de saúde, de alguma doença. Tudo isso repercute no além-túmulo de forma muito mais significativa do que podemos imaginar. No tema de hoje eu vou trazer aqui então o relato de uma alma, uma jovem mulher que desencarnou por volta dos seus 20 anos de idade e que era evangélica, fervorosa, mas que teve grande dificuldade para se encontrar no além-túmulo. Quando nós falamos que a alma não muda praticamente, aquilo que era antes e aquilo que é depois do desencarne. O que é aqui é lá, o que é lá é aqui, assim vai, porque a vida é sempre uma. A alma não morre, ela só desencarna. A alma é eterna. Quando a alma desencarna, se ela tem muita limitação nas suas crenças, nos seus conceitos, ela vai ter dificuldade no além-túmulo. Uma alma que passa por um período longo de expiação através de uma doença prolongada antes do seu desencarne, na verdade, ela se prepara melhor para o que vem após o desencarne. Já uma alma que desencarna através de uma morte súbita e violenta, muitas vezes, um acidente, um assassinato, e até uma morte tranquila, como um problema de coração, um infarto fulminante, também traz algumas consequências depois, porque a alma não estava pronta para a partida. Ela estava ainda bastante presa à matéria e a ruptura é muito dura. É claro que o que mais importa é a qualidade dessa alma em termos de ética, de moral, porque se uma alma está no bom caminho enquanto está encarnada, ela vai ter sempre um melhor amparo do outro lado, um melhor entendimento e uma passagem mais tranquila no além-túmulo. Pelo menos até se encontrar no seu devido lugar, na sua frequência, em alguma colônia espiritual, que era o que existia até há pouco tempo, agora já tem as naves também. Então, muita coisa pode influenciar para melhor ou para pior no além-túmulo. Quando a alma desencarna através de um acidente, através de um assassinato, principalmente, ela tem um trauma muito mais duro para vencer no além-túmulo.
Nós temos muitos relatos através das experiências da comunicação com os espíritos, histórias fantásticas que muitas vezes não se encontram em livros, porque livros, obviamente, muitos são relatos também, mas muitos são suposições. Mas quando você tem o contato direto com almas desencarnadas, as mensagens são muito mais abrangentes, muito mais orientadoras, porque elas trazem uma realidade nua e crua daquela alma, o que ela passou, o que ela está passando. As religiões, às vezes, naquela mania de dizer as coisas de acordo com seus dogmas, fazem com que as pessoas, enquanto encarnadas, obviamente, tenham uma falsa noção do além-túmulo. Depois que a alma desencarna, ela leva ainda aquela impressão que ela tinha enquanto encarnada e ela tem dificuldade, porque é totalmente diferente é o que ela encontra do outro lado. Então essas crenças atrapalham muito mais do que se possa imaginar. Por isso, o conhecimento, o entendimento, enquanto está encarnada, ajuda muito no outro lado do túmulo, do outro lado do véu. Eu vou relatar aqui hoje a história de uma alma que eu atendi. Se não me falha a memória, foi 2014. Durante um atendimento de um médico que atendia acidentados, trabalhava num grande hospital, e ele fazia o acolhimento das pessoas que vinham quebradas, traumatizadas de acidentes principalmente. E algumas pessoas já chegavam sem vida ao hospital, daí ele fazia a arrumação do corpo, como se diz, para ficar pelo menos, mais ou menos, né, para o velório. Eu atendi um médico, que eu acho que a função é traumatologista, se não me engano, que estava realmente num estado emocional bastante comprometido em virtude de uma alma desencarnada que estava com ele. E não era uma obsessão como se pensa, era apenas um momento que aquela alma encontrou de se acolher. Então eu vou começar essa história contando um pouco antes. Eu já atendia a esposa desse médico. Ela tinha essa confiança, essa fé na coisa que realmente é da alma, um conhecimento mais aprofundado. E ele era muito cético, ele não entendia absolutamente nada. Ele não queria saber do espírito, só da ciência. Então ela chegou para mim e disse: eu não sei mais o que fazer com meu marido. Faz algumas semanas que ele parece um zumbi. Não é mais a mesma pessoa. Era um homem dedicado ao trabalho, um médico que vivia para a profissão e atendia com todo o amor, com toda a dedicação, todo o respeito. Enfim, era trabalho e trabalho, porque era o que ele gostava de fazer e fazia muito bem feito. Mas agora está estranho. Ele não quer mais ir para o trabalho, não se alimenta, parece que entrou numa depressão profunda e não sabe mais nem o que ele tem que fazer, parece que ele não sabe mais nem quem ele é.
Mas ele não acredita em nada disso e eu não sei o que fazer, porque eu queria que ele viesse aqui para que você desse alguma orientação. Eu disse para ela, será que você pegando na mão dele, já que ele está meio perdido, você não conseguiria conduzir ele até aqui? Ela disse, eu acho que sim. Aí eu combinei com ela, queria aplicar um reiki apenas, nada mais, porque falar para alguém nesse estado é tempo perdido. Aí um dia ela me ligou e disse, eu tô levando ele ali hoje. Marcamos o horário e ela apareceu com ele. Eu levei ele para a sala de atendimento e coloquei ele na maca. E disse a ele que queria aplicar uma energia para dar uma força para ele. Eu não expliquei muita coisa porque ele não ia entender. Aí eu fiz uma aplicação de reiki. Durante a aplicação do reiki, eu senti um forte cheiro de vela e flores. Aquele cheiro característico dos velórios. Quem já foi em velório sabe o que é isso. E aquilo ficou o tempo todo enquanto eu aplicava o reiki. Eu achei um pouco estranho porque não me veio nenhuma informação, apenas o que eu estava fazendo e pronto. Quando eu terminei o reiki, aquele homem que entrou parecia um cadáver, um morto-vivo, estava com uma cor bonita, alegre, feliz. Me agradeceu e foi embora. E eu não falei nada para ele, nem para a esposa dele, porque eu não tinha o que dizer. Não sabia o que tinha acontecido ali. E assim foi. Ele recuperou e voltou ao trabalho como antes. Parece que morreu e nasceu de novo. Passaram-se 30 dias, mais ou menos, um mês. E uma certa manhã tinha um atendimento de uma senhora. Quando começamos o atendimento, porque eu trabalhava na época junto com a Dinara e ela sempre acompanhava o meu trabalho, eu fazia a orientação e ela, como tem um canal de, a gente chama de incorporação, mas é psicofonia porque o espírito fala através do canal vocal dela, né? Então, para quem não entende muito, vamos falar de incorporação. Quando começamos a atender aquela senhora, imediatamente a Dinara disse, tem um espírito aqui que precisa falar, quer se manifestar. Então eu autorizei ela a trazer essa alma para o esclarecimento. E quando ela começou a falar, esta alma disse, aliás, era uma alma educadíssima, talvez a alma mais educada que eu atendi até hoje. Fiquei até impressionado, porque ela já se desculpou. Ela disse, me desculpem aqui o atrapalho, estou atrapalhando o trabalho de vocês, mas eu preciso de ajuda. Eu disse para ela, não se preocupe, se você está aqui é porque nós realmente podemos te orientar, porque se você foi permitida vir até aqui, quem permitiu sabe o que você precisa e sabe o que nós podemos te oferecer. Fique à vontade, o que nós podemos te ajudar? Ela me disse, lembra daquele dia que você atendeu aquele médico e sentiu o cheiro de velório? É claro que eu lembrei na hora. Ela disse, era do meu velório. O cheiro do meu velório estava comigo. Foi uma forma que eu encontrei de mandar uma mensagem para você prestar atenção em alguma coisa, porque realmente eu estava precisando, perdida. Aí ela começou a contar a história. Um tempo antes daquele médico vir aqui, eu desencarnei num acidente de trânsito, aqui perto da cidade.
Na hora eu não me encontrei, porque a minha igreja sempre disse que quando nós iríamos desencarnar, iríamos encontrar Jesus. E eu desencarnei naquele acidente, praticamente instantaneamente. Mas eu me lembrava que a igreja dizia que a gente encontraria Jesus, e eu não encontrei Jesus. Procurei, não encontrei. Ficou tudo escuro. Ficou tão escuro que eu não vi mais onde é que eu estava, não sabia onde eu estava. E quando o médico atendeu lá no hospital o meu corpo, ele fez com tanto amor, com tanta dedicação, que eu gostei muito de me sentir acolhida e fiquei com ele. Fiquei perto dele. Daí ele ia para casa, eu ia junto, ele voltava para o trabalho, eu ia junto, eu não me afastava dele. Para mim estava confortável, mas eu não sabia o quanto eu estava incomodando, atrapalhando a vida dele. E aquele dia que ele veio receber o reiki, eu senti quanto eu estava interferindo na vida dele. E eu não fui mais embora com ele. Quando ele saiu daqui, eu fiquei ali fora, perdida na rua. E hoje, quando essa senhora vinha aqui, eu entrei com ela para pedir socorro. E aqui estou. Então eu fiz todo o trabalho de orientação, expliquei a ela que as religiões muitas vezes mais atrapalham que ajudam. Foi o caso dela, dizendo que ao morrer o crente, o cristão, a pessoa, enfim, a alma daquela pessoa encontraria Jesus. E não é assim. Jesus não está esperando do outro lado. Tem os seus representantes, obviamente, mas não é Jesus que vai estar lá. Sempre tem o amparo de almas abnegadas que estão lá a serviço, mas não é o Jesus Cristo em pessoa. E ela foi com aquela ideia fixa de encontrar Jesus e não encontrou e ficou perdida. Porque não viu mais ninguém, porque a ideia era olhar só para Jesus. Não viu que tinha outras almas esperando ela para auxiliar. Feito esse trabalho de orientação, a alma foi encaminhada. Na época ainda as almas iam para as colônias espirituais. Hoje parece que nem todas vão, talvez nenhuma vá, mas enfim, não importa. Hoje a maioria, se não todas, vão para as naves, que é a mesma coisa. Não muda nada o lugar para onde você vai, mas na época foi encaminhado então para o acolhimento nas câmaras de retificação, para depois encaminhar para as colônias condizentes. E veja que era uma alma pura, uma alma, eu diria uma alma que ascensionou, mas não ficou de fora do risco por causa das crenças limitantes, se perder por um tempo. Obviamente que ela foi orientada, mesmo que ela não soubesse, a ir ao encontro de alguém que pudesse orientá-la. Foi o que aconteceu. Essa alma, depois de receber esse amparo, porque aquelas almas que estão no amparo no além-túmulo, elas, de uma forma ou de outra, elas orientam essa alma a procurar algo aqui que ela possa ser acolhida e orientada de uma forma que ela consiga compreender. Foi o que ela fez. Veio até o nosso trabalho e lá ela conseguiu, então, encontrar a luz.
porque a luz nada mais era do que o entendimento, e a escuridão nada mais era do que o não entendimento daquilo que ela estava passando no além-túmulo, porque ali não tinha mais corpo, era apenas a alma. Como é importante as pessoas que estão encarnadas ter esse entendimento e se preparar melhor para o desencarne. Afinal, o desencarne sempre aconteceu até aqui. E se acontecer mais uma vez, provavelmente será a última aqui nesse planeta Terra, ao menos. E para aqueles que vão ascensionar, a nova Terra não precisa mais desencarnar. Mas esta vez ainda pode ser que seja necessário e é bom, interessante, recomendável que as pessoas tenham um pouquinho de entendimento que a morte não existe, é apenas a passagem da alma para uma outra dimensão. Tantas histórias nós teríamos para contar. De vez em quando eu venho aqui e conto uma. Já contei uma outra há pouco tempo. Quem sabe mais adiante a gente traga mais algum exemplo. Porque eu acredito que é mais fácil lembrar um conto do que uma informação. A memória fica mais aguçada quando é algo que chama a atenção. E hoje trouxemos aqui então para vocês um exemplo de tantos que acontecem na passagem dimensional da alma do corpo físico para o corpo etérico, não físico. Então, esta é a mensagem de hoje. E espero que realmente tenha orientado de alguma forma aqueles que buscam pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo aprendizado. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Vamos lá, né, pessoal? Puxa vida. Volte mesmo, Vital, para contar esses relatos, porque você falou uma coisa muito certa. Um relato desses, acredito que traga uma facilidade de assimilação maior. Eu fui ouvindo o Vital aqui e fui lembrando, né, do pouco tempo que eu trabalhei numa casa espírita, justamente nas reuniões mediúnicas onde aconteciam esses trabalhos de orientação. Né, eu já falei algumas vezes, eu não gosto do termo doutrinadora, eu nunca me senti doutrinadora. Ainda mais quando a gente entende o contexto dessa palavra, ou pelo menos o quão ela foi distorcida. Mas eu sempre me entendi como uma orientadora. E essa situação de que Jesus não estava me esperando é uma das mais comuns quando você atende, né, ou presta suporte a almas que estão completamente perdidas. Gente, é um nível de sofrimento muito grande, ou ao menos, né, era muito grande, porque a gente sabe que um bom número já foi recolhido, alguns já foram encaminhados para outros mundos de terceira dimensão, porque não atingiram as frequências de quinta. Mas é impossível não relembrar tantos e tantos casos que eu acompanhei de perto, né? E muitas vezes havia até um rodízio, porque às vezes haviam mais orientadores do que médiuns, né, de psicofonia, para dar voz aos espíritos, então às vezes a gente alternava e eu ficava prestando atenção nos outros. Eu vi coisas assim realmente incríveis, que livro nenhum traduz. Essa alma completamente presa às crenças e dogmas religiosos, puxa vida, eu fiquei pensando, meu Deus do céu,
As religiões tiveram sim um papel importante, em muitos casos fizeram bem, mas quanto mal elas causaram e continuam causando. Quanta dor, né, emocional, psicológica, as pessoas sentem por acreditarem, eu vou dizer aqui uma palavra que talvez seja mal entendida, em acreditarem em tantos absurdos. Eu né, converso com pessoas e observo o nível de sofrimento que muitas vezes elas trazem em função de crenças. É o que o Vital falou, né? Lá e aqui é tudo igual. Se a pessoa sofre aqui, é óbvio que ela vai sofrer lá. Se ela carrega culpa, se ela carrega medos em função das religiões, é lógico que do lado de lá vai continuar a mesma coisa. É aquela velha frase: o que começa na vida continua na morte. E por isso que eu costumava muito dizer isso, é aqui que a gente precisa se esclarecer, não é do lado de lá. Não é do lado de lá. Essa questão do tipo de morte, é óbvio que uma morte, né, súbita, vamos dizer assim, seja por um acidente, um assassinato, o que seja, um infarto, o que seja, eu acredito que ela traga um nível de perturbação um pouco maior, porque é brusca. Uma pessoa que está em cima de uma cama, que vem se preparando, ela tem um tempo maior sim, mas eu diria que isso também é relativo. Por quê? Vai do nível de consciência da pessoa. Eu já relatei para vocês em alguns vídeos, mas, né, como sempre chega gente nova no canal, eu vou relatar aqui mais uma vez. Eu tenho uma amiga que durante muito tempo também trabalhou em casa espírita, nas reuniões mediúnicas que são conhecidas como as reuniões de desobsessão. Mas nem sempre é obsessão, né? O que falta de fato é o espírito se entender. Nem sempre ela está perturbando alguém. Às vezes ela tá vagando porque ela não se encontra. Mas enfim, essa amiga também trabalhava, né, numa casa espírita, em trabalhos de reunião mediúnica, e ela relatou que um dia, né, um espírito se manifestou muitíssimo revoltado, não aceitava de jeito nenhum que tivesse desencarnado, e fez um escarcéu e não sei o que, até que o dirigente conseguiu conduzir a sessão, e para a surpresa deles, aquele espírito revoltadinho nada mais era do que uma trabalhadora da casa que trabalhava nas reuniões mediúnicas e que desencarnou e não aceitava. E é por isso que eu falo, não adianta teoria. Você pode saber a codificação de Kardec de cabo a rabo, de A a Z. Se você não pratica, não adianta nada. Não adianta botar livrinho debaixo do braço e sair pregando por aí, seja lá em que religião ou filosofia seja. É a prática que conta. O fato de estar dentro de uma casa espírita fazendo esse trabalho não te... me fugiu a palavra. Você não se torna imune de passar por certas situações. É o teu nível de consciência que vai determinar como vai ser o depois. Portanto, é preciso sim lidar com a morte enquanto estamos vivos. Tem gente que não gosta nem da palavra morte. Tem gente que sequer se permite ouvir ou falar, conversar sobre a situação, sendo que esta ainda é a única certeza que se tem enquanto mundo de terceira dimensão. Esse texto, esse áudio do Vital, né, nos faz pensar sobre muitas coisas, não só sobre esse aspecto de precisarmos de fato entender que a vida vai além desta vida, de soltar esses dogmas do capiroto que apenas aprisionam mentes e corações, fazendo as pessoas acreditarem que é só isso aqui e acabou. E não à toa, muita gente vive para destruir a vida dos outros, porque aquilo só tem essa vida, que se dane, tô nem aí, eu vou viver a melhor vida que eu puder. Porque esses seres que praticam esses atos abjetos que a gente vê por aí, eles não têm
Com certeza não tem, eu não posso obviamente bater o martelo, segurar 100%, mas meu coração diz, eles não têm noção da continuidade da vida. Se eles tivessem, eles não fariam. Então, negar este conhecimento à humanidade é muito cruel. É óbvio que veio o Espiritismo, Allan Kardec codificou, mas vejam, claro que com o tempo isso foi se disseminando, mas lá no começo a dona Igreja Católica mandou queimar aí os livros de Kardec, mandou fazer o fuá que precisava fazer, né? Fora as outras. Então esse conhecimento, vamos dizer, espírita, ele poderia ter chegado a um volume muito maior de pessoas. Tanto é que não teria tanta gente sofrendo, embora, volto a repetir, não basta o conhecimento. A moça era trabalhadora de uma casa espírita, ajudava a orientar espíritos e quando ela mesma desencarnou, ela precisou de ajuda. Nenhum de nós está imune ou isento de vivenciar certas experiências. Por isso, a tal da vigilância é tão importante. E realmente entender o que é a vida, que isso aqui é uma fagulhinha, como diz nosso querido Wagner Borges, eu tenho uma única vida com diversas existências. Isso para mim é a definição mais perfeita e clara do que é a vida. Vida nós somos um ser, né, um fractal aqui neste planeta, mas a gente sai e entra em corpos, né, nós temos diversas roupagens ao longo da nossa existência aqui. Entrando de fato no relato dessa senhora, que por sinal foi bem, para mim, bem comovente. Vejam, era uma alma boa, mas estava perdida. E quando ela percebeu, né, quando ela sentiu, porque quando você sai dessa casca aqui, tudo se intensifica. Nossa, será que tá raspando o microfone aí? Eu espero que não. Quando ela se deu conta, né, percebeu o amor com que aquele médico acolheu o corpo dela, porque tem isso também, ela ficou perto dele. E por não ter o conhecimento necessário dessa questão energética, espiritual, ela não percebia o mal que ela causava a ele. Então, sem a menor intenção de praticar o mal, ela o fazia. E é por isso que eu digo que é muito cruel impedir que a humanidade acesse essas informações. Por isso que eu digo que muito sofrimento é gerado a partir disso, né? E vejam os mecanismos da espiritualidade que para mim, meu Deus do céu, são relatos assim que a gente se torna cada vez, não é nem questão de acreditar, é questão de, eu sou fã da forma como as coisas são conduzidas, eu fico encantada de ver, né? E no momento em que ele foi até o Vital para passar por um tratamento de reiki, ela deu um jeito de deixar uma marca no ambiente, sem maiores explicações para o próprio Vital, né? Que o fez se lembrar imediatamente do caso quando esse espírito dessa senhora se manifestou através da Dinara. E quão importante é a gente entender, não adianta ter medo da morte. Não tem para onde correr. Enquanto nós não estivermos numa condição de quinta, estamos todos sob o risco. Quantas vezes nós já desencarnamos? Quantas vezes? Quantas experiências? Medo do quê? Ninguém muda o nosso plano de alma. Mas quando ela percebeu, né, que o rapaz, o médico, não estava bem e que ela estava gerando aquilo nele, o que ela fez? Ela ficou. Ela não o acompanhou mais. Até que houve a possibilidade dela se manifestar e explicar o que tinha acontecido, inclusive pedindo desculpas. E foi encaminhada e recebeu o suporte. Então, quando eu digo aqui, gente, a gente não sabe de nada, é porque a gente não sabe de nada mesmo. Nem aqui, tampouco no plano espiritual.
Então, quando eu digo que nem todos os espíritos que estão aí estão obsidiando, se é que ainda existe um número grande, é por conta disso. A grande maioria está perdida. Eu vi casos assim surpreendentes de espíritos, para vocês terem uma ideia, que desencarnaram, por exemplo, em acidentes e que estavam presos naquele acidente. Eles estavam exatamente na cena do acidente, atordoados. E muitos acidentes acontecidos há décadas. E isso quando não há séculos. Situações de duelos, de seres que tinham desencarnado em duelos e que sentiam no corpo astral as dores do corpo físico. E para você conduzir um espírito desse, esclarecê-lo, né, de que ele não estava mais aqui, que aquilo já tinha ficado lá atrás. Quantas vezes o espírito vinha e perguntava: que ano nós estamos? E quando a gente dizia, né, na época 2020, 2021, não é possível, não é possível. E quando ela falava o ano em que ela estava, a gente se surpreendia. Então, é muito importante que a gente tome um conteúdo desses com um único objetivo, que nada nos detenha na busca do conhecimento, sim, mas principalmente da assimilação. Porque conhecer é uma coisa, assimilar o conhecimento é outra, completamente diferente. É o caso, como eu disse, dessa moça na casa espírita que quando desencarnou foi lá precisar da ajuda de uma casa que ela mesma trabalhava. Ela conhecia, mas ao que tudo indica, ela não assimilou alguma coisa. A dinâmica da vida espiritual, nós temos poucas informações sobre ela, mas o que nós temos nos dá condições de viver aqui uma vida que nos permita desencarnar, independente do tipo de desencarne, de uma forma mais tranquila. Precisa constar algum motivo lá no atestado de óbito. Para mim é isso. Agora, a minha consciência vai determinar, independente da forma que for, como eu estarei do lado de lá. Eu gosto dessa frase que eu já falei aqui: o que começa na vida, continua na morte. Se eu sou um espírito encarnado, perturbado, lá eu continuarei. Se eu sou um espírito aqui, totalmente dominado pelos dogmas, lá eu continuarei. Se eu sou uma pessoa que tem consciência, lá eu só vou expandir. Quando a gente se depara com casos como esse que o Vital trouxe aqui, e eu acredito que muitos de vocês, né, já conversei com pessoas que também já trabalharam ou trabalham em casas espíritas e estão diariamente ou quase diariamente em contato com essas histórias de relatos, né, de espíritos que chegam precisando de ajuda, a gente pensa e percebe realmente a importância de não se deixar arrastar por essas limitações, por essas crenças limitantes. Eu diria que não precisa muito para a gente perceber que tem muita coisa errada dentro das religiões. Basta uma reflexão simples. Eu não vou entrar muito no mérito da questão para não estender demais aqui o conteúdo, mas tudo aquilo que coloca medo, e as religiões fazem isso de forma magistral, não é de Deus. Me desculpe aí o que eu estou falando. Como eu disse, as religiões têm a sua função e tiveram. Tem muita gente que sai muitas vezes de uma vida de crime porque encontra Jesus e vai seguir a vida dele. Tá, beleza. Mas tudo aquilo que escraviza não é bom. Embora é aquilo, né? As trevas trabalham para a luz. Então há um trabalho também sendo realizado através deles para que pessoas se encontrem. Então, minha gente, eu já conversei com pessoas aqui de berço evangélico, berço católico, e que perceberam, né, o quão limitadas elas estavam e partiram para suas buscas espirituais e hoje estão aí num nível de entendimento e expansão muito grande.
E eu realmente torço para que a maior parte das pessoas consiga fazer esse movimento. Para não chegar lá do outro lado e ficar como essa senhora ficou. Uma senhora de bom coração, mas que ficou completamente perdida porque estava esperando Jesus recebê-la. E assim são muitos. Cadê Maria? Cadê Jesus que não veio me... Então quer dizer, tem consciência que passou, mas não sabe o que fazer. Aí vocês me perguntam, mas cadê o plano espiritual que não ajuda? As pessoas entram num estado de perturbação tão absurdo que nenhuma energia, por maior que seja, consegue se aproximar. Por quê? Porque ela fecha o campo. Ela está naquilo, naquela doideira, naquela obsessão. Ela só quer ver Jesus, 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 Jesus. Então nenhum dos seus mensageiros, ou, né, nenhum dos seres espirituais que atuam para ajudar e recolher essas pessoas consegue fazer o trabalho. Vocês já cansaram de ler aí livros e assistirem filmes, espíritos que estão muitas vezes no umbral ou numa região, né, inóspita da espiritualidade sofrendo. E aquelas equipes espirituais continuam por ali, recolhendo quem? Quem pede, quem abre campo, mas elas estão lá. Até que o personagem central, né, puxa vida, eu preciso, me ajuda, me ajuda. Imediatamente ele é ajudado, porque ele abriu campo. É assim que funciona. Que a gente não precise pedir esse tipo de ajuda do lado de lá. Que a gente realmente deixe o preconceito de lado. Né? E filtre também, porque tem muita informação e desinformação, mas que a gente, acima de tudo, busque o entendimento e assimile o entendimento do que de fato é a vida. Porque como o Vital disse aqui, né? Ela poderia ter se perdido durante muito mais tempo. Se ela não se abrisse, né, para entender dentro daquele processo, quando o rapaz foi levado para ser tratado, ela percebeu ali que havia alguma coisa. Não estava na alma dela prejudicar aquele médico que cuidou do corpo dela, onde ela se sentiu acolhida. Então ela viu que havia alguma coisa errada. E entendeu que precisava de ajuda, e ali ela esperou, né, até que houvesse a manifestação, a possibilidade dela se manifestar e ser encaminhada. E nos processos de mesa mediúnica era exatamente isso que acontecia, né? Vinha o espírito, muitas vezes perdido, às vezes muito nervoso, embora eu comecei a trabalhar justamente no período que começou a fraudemia. Então, antes dela, vinham espíritos muito revoltados, depois dela não mais. E ali eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo. Vinham apenas aqueles que estavam perdidos, desorientados. E aí o procedimento era explicar a eles que eles não estavam mais aqui. E engraçado que muitas vezes vinham espíritos assim, vocês precisam me ajudar a tirar eles de lá. Eram outros espíritos que estavam na mesma condição que aquele que estava se manifestando. Às vezes presos, escravizados por outros espíritos. E a gente falava, calma, primeiro a gente vai cuidar de você e fique tranquilo que eles também serão ajudados de alguma forma. Então, primeiro fazer o espírito entender que ele não estava mais aqui, já era uma luta. Quando muitos vinham, já sabiam que não estavam, mas não aceitavam, né? E aí a gente orientava para que eles seguissem com os seres, né, do plano espiritual. Alguns não aceitavam, alguns, além de serem tratados, depois passavam a ajudar no hospital espiritual onde a casa tinha, porque a casa espírita aqui ela serve de base, entre aspas, para um hospital espiritual. Então muitos passavam a ser trabalhadores desse hospital, e era muito bacana quando no final da sessão, né, depois de todo o trabalho, vinha um espírito trabalhador dar uma mensagem final e ele falava, eu fui acolhido aqui e hoje eu estou trabalhando nessa casa. Não sei como é que está hoje, né, com todas essas mudanças, como o Vital disse aí, a turminha vai para as naves, né, e acaba sendo orientado, não sei como é que anda essa dinâmica, mas acredito que ainda existam muitas almas que necessitem de orientação. E aqui eu vou deixar até uma deixa, dose, né, orem e vibrem por todos aqueles que desencarnam. Independente se você conhece ou não, envie para o universo uma vibração por todos aqueles que necessitam.
entre eles aqueles que desencarnam e estão perdidos, para que eles se permitam receber o amparo necessário. A gente sempre pode colaborar, de uma forma ou de outra. E quando a gente faz com amor, com dedicação, com boa vontade, lembrem-se que é a intenção que move o mundo. E de boas intenções, o céu está cheio. Tá bom, minha gente? Vital, aquele abraço para você. Gratidão por compartilhar conosco essa experiência tão rica, que você nos traga, de fato, outras e outras e outras que ilustram tão bem tudo isso que muitas vezes a gente tenta traduzir em palavras e acaba deixando dúvidas, e uma história real como essa consegue realmente, através do exemplo, né, se exemplifica muito bem. Que Deus te abençoe, meu querido. Um abração para você, um beijo para Dinara, né, que também foi citada aqui no áudio do Vital, e para vocês, crianças, uma excelente semana. Que Deus abençoe. Que a gente tenha aí um final de mês de muita paz e um mês de maio de muitas bênçãos. Amanhã a gente volta com mais um conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.